Estamos finalizando a nossa série Birras Nunca Mais. E se você não assistiu os outros vídeos dessa série, sugiro que você assista, compartilhe, comente, curte, deixe lá o seu like, porque isso é muito importante para eu entender que, de fato, esses conteúdos e esses temas estão ajudando a sua família. Se você não assistiu, volta lá, assiste, porque o ideal é que você assista eles na sequência. E hoje eu vou trazer dois temas que eu prometi logo no primeiro vídeo. Esses dois temas, eles estão relacionados, então nós vamos falar sobre como prevenir as birras e como lidar com as birras em públicos. Para você conseguir lidar com a birra em público, você precisa primeiro antecipar esses passos. Por isso que é tão importante primeiro a gente abordar como prevenir as birras. Então vamos lá, eu trouxe aqui uma colinha para não esquecer nenhum passo. Eu gosto de trazer essas ideias para os pais sobre ferramentas, sobre estratégias através de passos, de etapas, porque eu acredito que dessa forma a gente consegue aprender mais e memorizar e a coisa faz mais sentido. Então a primeira etapa nossa é como que nós vamos prevenir a birra. Eu gosto muito de usar uma ferramenta com os pais que eu chamo de rebobinar a fita. Pode ser que os pais do futuro nem saibam o que isso significa, né? Mas basicamente significa você conseguir ligar o radar e perceber qual é o padrão de birras que acontece com o seu filho. Porque sim, existe um padrão. O que eu quero dizer? Você já conhece tão bem o seu filho, você já está tão acostumado com as birras em públicos. E quando eu falo birras, de novo, eu não estou falando só sobre crianças de 3, 4 aninhos, mas até crianças maiores e que você sabe que em determinadas situações sempre acontece um estresse, a criança sempre fica muito explosiva e ela acaba gritando, reagindo mal e não colaborando. Então eu estou falando desse cenário num contexto, tá? Então, assim, você conhece tão bem o seu filho que a única coisa que você precisa é encontrar qual é o padrão dessas birras. Porque existe um padrão. O que eu quero dizer com isso? Existe sempre uma determinada situação em que você sabe que é bem fácil de gerar estresse, existe a ida em algum lugar, visitar a casa de alguém. Então, por exemplo, ir na casa dos avós, que tem aquele primo, que tem aqueles brinquedos, que tem aquela coisa, que aí você sabe que os dois começam ali, então sempre vai acontecer alguma birra, algum desentendimento, ou então ir ao supermercado, ir ao shopping, ir ao parquinho, sempre na hora de voltar, ir para a piscina, retirar a criança da piscina. Então, assim, você sabe quais são as situações que são mais prováveis da criança ter uma explosão emocional e dela não colaborar tanto com você. Então, quando eu digo de utilize a ferramenta de rebobinar a fita, dentro do SOSI, que é o SOS Infância, onde eu trago para os pais todos os mapas, todas as estratégias que eu utilizo e ferramentas através de mapas e planos de ação, aqui eles unanimemente adoram o mapa número 9, que é rebobinar a fita, porque aí eu trago para eles etapa por etapa do que se perguntar para conseguir encontrar esse padrão. Mas aqui com vocês, eu vou trazer um pouco algumas etapas para que vocês consigam utilizar essa ferramenta para prevenir as birras. Então, uma vez que você tenha identificado quais são as situações em que provavelmente o seu filho ele entra numa crise de birra, a não colaboração dele e que a situação fica um pouco mais fora do controle, a segunda etapa é você criar um plano. É você ter um plano em mente, o que é que você vai fazer quando as coisas saírem do controle, porque você já sabe que de certa forma vai sair do controle. Então, assim, identificou o padrão, segunda etapa, cria um plano de ação. A terceira etapa está em trazer essa previsibilidade, trazer esse plano de ação com antecedência para o seu filho. É falar com ele, é conversar com ele sobre como as coisas vão acontecer naquela situação. E aí, essa conversa, ela também exige algumas etapas. E eu gosto de pensar em 4 etapas. A primeira é reconhecimento, a segunda, combinado, a terceira, consequência e a quarta etapa é o entendimento. Então, vamos percorrer aqui essas etapas
para que você consiga ter essa conversa com o seu filho. O que significa reconhecimento? É você deixar claro para o seu filho que você, já que você rebobinou a fita, você já reconhece esses padrões. O seu filho, ele também precisa começar a se familiarizar com situações que é mais desafiadoras para ele. Então, trazer esse reconhecimento para a criança, principalmente quando a criança ela é muito pequena, ela não sabe que ela está indo, ela não conhece ainda, ela não identifica esse padrão. Ela não sabe que ela está indo para um lugar de muito estímulo, que isso vai despertar nela determinadas sensações, emoções, e que o resultado dessas sensações e emoções vão ser sentimentos de tristeza, de raiva. A criança menor de 5, 6 anos, principalmente na primeira infância, ela não tem essa visão mental sobre a vida, sobre o que vai acontecer. E nós somos o adulto. Nós já sabemos que a hora que a gente chegar no supermercado, vai ter aquele monte de estímulo e a criança, ela vai sentir um monte de coisa, vai querer tudo ao mesmo tempo e dependendo do padrão que ela identificou das suas reações antes, ela já sabe como que ela vai se comportar da próxima vez. Então, se normalmente você tem um padrão de ceder porque ele começa a chorar, pedir, você está com vergonha, então quando chegar de novo diante daquela situação, a criança ela vai se comportar da mesma forma, não porque ela está sendo intencional, e sim porque o cérebro dela reconheceu um padrão. Só que isso só acontece na hora, entendem? Ela não consegue prever isso antes. E é por isso que essa etapa de reconhecimento, essa conversa que eu tenho com a criança antes de ir para esse lugar, para esse local, é um momento é aqui que nós estamos prevenindo a birra. Então, o que cabe nessa primeira etapa? Reconhecimento. É você dizer claramente para o seu filho: filho, vem cá, vamos conversar. Nós vamos agora, você sabe, nós vamos ao supermercado e a mamãe sabe que você gosta de muitas coisas que tem lá. A hora que a gente chega na fila do caixa, ali naquelas prateleirinhas, tem um monte de chocolate, de chiclete, de coisas que você gosta e a mamãe sabe que você gosta muito disso, não é mesmo? Então, ó, eu tô trazendo para essa criança para que ela comece a reconhecer os padrões internos dela frente a determinadas situações. Então, assim, aí beleza, a criança, sim, eu quero chocolate, eu quero uma bolacha, eu quero, né? Os meus filhos, eles adoram aquela bala da marca Fini, né? Então, eles adoram aquilo ali. Então, assim, ó, chega lá, né? Então, eu vou trazer para vocês como eu falo com os meus filhos, tá? Então, assim, vocês sabem que hoje agora nós vamos no supermercado e vai chegar lá, a mamãe vai fazer compra, vai chegar no corredor dos doces e ali tem bastante coisas que vocês gostam, ok? Ok. Aí a segunda etapa é o quê? Combinados. Vamos fazer aqui um combinado? O que vocês vão querer levar? O Fini ou o chocolate? Aí eu vou dar uma pausa para você identificar duas coisas que são importantes aqui. A idade do seu filho. Se o seu filho for menor de 5 anos, você pode até oferecer, menor de 4 anos, você pode até oferecer para ele essas escolhas. Então, olha só, eu dei a opção para os meus filhos de que eles podem escolher a bala Fini ou então um chocolate. Isso se chama escolha limitada. Então, a gente está limitando o acesso a duas opções. Se a criança ela for maior de 4 anos, 5 anos, essa conversa de escolher entre esse e esse não vai funcionar. Você precisa fazer perguntas abertas para a criança. Então, vamos ainda falando do supermercado, né? Então, assim, ó, a gente vai chegar no supermercado, o que é que você vai querer comprar para você? E aí, de novo, outra pausa. Eu tô falando de uma situação em que você aceita e que na data de hoje, nesta situação, neste contexto, você vai comprar alguma coisa para a criança, entende? Se não for o caso, o que na minha opinião tem até algumas situações que eu observo muito, né? Tem famílias que eu noto que toda vez que a criança vai ao supermercado, ela vai ao shopping, ela vai no parquinho, no parque, ela sempre sai dali com alguma coisa.
o pai e a mãe sempre compram alguma coisa. Eu nem vou entrar muito nesses critérios, porque eu acho que isso a gente pode deixar para um vídeo separado, porque isso é bem importante a se falar. Porque uma criança que tem o padrão e a ideia de que toda vez que ela sai de casa, ela ganha um presente, ela ganha um docinho, ela ganha alguma coisa, isso não é bom. Por N motivos, N motivos. Principalmente na primeira infância, essa criança criar esse padrão, isso não é saudável. Mas vamos imaginar que neste dia, nesta situação, você vai comprar alguma coisa. Então você vai fazer essa pergunta para o seu filho de forma mais aberta. Se ele for maior de 4 anos, você vai perguntar: o que é que você vai querer levar? Você pode escolher 1, 2, 3, 4. O que é que você, adulto, aceita, tá? Se ele for menor de 4 anos, você pode dar para ele escolhas. Por que eu devo dar escolha, Lid? Porque é muita oferta, é muitas opções. Para a cabecinha de uma criança de 4 anos, é muito difícil ela poder conseguir trazer, eu quero a bala tal. E aí vai chegar lá, vai ficar muita, sabe assim, muita coisa para ela conseguir resolver. E num cérebro com uma maturidade de 4 anos, eles têm uma dificuldade de selecionar as coisas. Então a gente precisa dar opções. Então assim, você já sabe o que é que o seu filho gosta, né? Você vai querer pegar um docinho no supermercado, alguma coisa lá, ou a hora que nós sairmos de lá, você quer passar na sorveteria e tomar um sorvete. Entende? É um cenário em que você você aceita comprar algo e essa quantidade é definida, inclusive, por você. Agora, num cenário em que você não vai comprar nada, em que você não está, né, e que não é o momento de comprar, você também traz essa previsibilidade com a criança. O combinado com a criança é simplesmente: nós vamos ao supermercado e hoje a mamãe só vai ao supermercado para comprar ovos, para comprar leite. Ok? Entendido? Eu deixo você escolher comigo leite, eu deixo você pegar comigo o carrinho, você pode passar o cartão, você pode pagar. Então, assim, o que é que essa criança pode te ajudar ali naquele momento? Mas é deixar claro para ela que no dia de hoje, nessa situação, nós só vamos ao supermercado para comprar o que precisa. Essa previsibilidade e esse combinado, ele é muito bom. Por quê? Porque vamos pensar num contexto de adulto mesmo. Ninguém vai ao supermercado sem saber o que vai comprar. Concorda? Você não sai de casa, vou ao supermercado passear. Ninguém vai ao supermercado passear. Você vai ao supermercado porque você sabe o que você vai comprar. Eu vou ao shopping passear, mas você tem uma ideia onde você vai passear. Né? Você vai ao shopping, qual brinquedo o seu filho vai usar? Você já sabe quanto de dinheiro você vai gastar, se você vai comer lá, se você não vai comer, entende? Você vai a um parquinho, você sabe quanto tempo você vai ficar nesse parquinho. Então, o que eu estou dizendo aqui sobre combinados e sobre trazer previsibilidade é para você começar a conseguir racionalizar que esses conflitos que acontecem com a criança em público muito vem da falta de previsibilidade que o seu filho não tem. Porque na sua cabeça já está tudo muito previsível. Você já sabe quanto de dinheiro você vai gastar, você já sabe o que você vai comprar, você já sabe em quais brinquedos você vai levar ele, você já sabe quanto tempo ele vai ficar, vocês vão ficar ali naquele local, mas você não trouxe essa previsibilidade para a criança. E aí chega lá na hora, as ideias, no mundo das ideias, está no mundo do adulto, na vida de adulto, na cabeça do adulto, mas não está na cabeça da criança. Então é importante você, antes de sair, já sabendo desses possíveis, né, conflitos, traga essa mesma previsibilidade que já está habitando dentro de você. Traga essa previsibilidade para o seu filho. Pare um pouquinho, 10 minutos, 15 minutos antes de sair, de entrar no carro e converse com ele. Entende? É isso que previne uma situação de conflito. É você já trazer e pensando num cérebro infantil, a previsibilidade, ela traz calma, segurança. Eu sei o que vai acontecer. Eu estou pisando em chão firme. Entende? Eu não estou pisando em ovos. Eu não estou eufórico, eu não quero tudo, não vai ser do meu jeito, sabe assim? Você já vai trazendo para essa criança previsibilidade e isso é extremamente importante. Outra situação muito comum é quando, por exemplo, a gente vai jantar, né, num restaurante, vai almoçar num restaurante. Então assim, você vai no restaurante e tem brinquedo? Vamos lá? Vamos conversar com essa criança um pouquinho antes?
Vamos trazer essa criança assim, ó, a gente vai no restaurante, lá naquele lugar que tem aquele brinquedo, aquele escorregador que você gosta. É o seguinte, você quer brincar primeiro ou você quer que a gente já chegue e pede a comida e aí você come e depois você vai brincar? Qual é o problema de você dar a opção para a criança do que é que ela quer fazer? Entende? Conhecendo o seu filho, você sabe se ele vai ser uma criança fácil de voltar ou sair do brinquedo ou não. Então, assim, não tem problema. Dá opção para a criança, ela escolhe, né? Ah, eu quero brincar primeiro. E é lógico que a criança sempre vai falar que quer brincar primeiro. Tudo bem. Então aí você vai falar, combinar com ele, ó, combinado. Então vamos fazer o seguinte: a gente vai chegar lá, vai sentar, vai pegar a mesa e aí você já pode ir pro brinquedo. E aí a mamãe vai pedir o papá, o que é que você vai querer comer, né? Vai conversando ali com a criança. E assim que chegar o papá, a mamãe vai buscar você no brinquedo, ok? Você entendeu? Entendi. E aí, a terceira etapa, ela vem o quê? Você trazer para a criança a consequência. O que que significa consequência? A consequência nada mais é que dentro deste combinado, você também vai combinar com ela o que é que você, adulto, vai fazer se caso ela não cumprir com o acordo. Se caso ela começar a chorar, bater, gritar, quebrar as coisas, querer pegar mais de um docinho, né? Então assim, não sair do brinquedo quando você chamar. Então assim, filho, mamãe sabe que pode chegar lá na hora e você ficar tão eufórico, tão feliz e você não queira sair do brinquedo. E aí? A hora que a mamãe chamar você para sair do brinquedo e você não quiser sair do brinquedo, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós vamos fazer? Aí tem duas situações, de novo, considerando a idade da criança. Criança menor de 4 anos, você, mesmo que ela não vá dar a resposta, e ela não vai dar, tá? Dependendo da idade. Dependendo de como é essa familiaridade desse diálogo com ela. Se você não tem muito esse diálogo com ela, ela vai ter dificuldades de dizer para você. Por exemplo, a minha filha, ela tem 4 anos e eu tenho esse diálogo com ela, ela já consegue trazer para mim situações que a gente pode fazer. Mas se você não costuma ter esse diálogo com o seu filho, fique tranquilo. Ele vai ouvir você falar e ele não vai te trazer resposta nenhuma. Tá tudo bem. Mas eu preciso que você comece a praticar o ato de perguntar para o seu filho as coisas, para colocar esse cérebrozinho dele para pensar nas consequências do que é que pode acontecer quando as coisas saírem fora do controle, tá? Isso é você treinar habilidades para o seu filho de resolução de conflitos, de resolução de problemas. Então, assim, comece a praticar o hábito de perguntar, muito mais do que dar comando, muito mais do que dar ordens para o seu filho, tá? Então, assim, o que é que nós vamos fazer caso você não cumpra com a sua parte do acordo? Caso você queira mais de um doce, caso você não saia do brinquedo, não saia do parquinho. O que é que nós podemos fazer? A criança não disse nada, você vai dar para ela a opção do que é que nós vamos fazer. E esse o que é que nós vamos fazer nada tem a ver com punição, pelo amor de Deus. Tem a ver com ação, com firmeza e postura sua. Então, assim, situação do parquinho, do brinquedo, de não querer sair. Ou de começar a fazer uma crise, ter uma crise emocional. Considerando tudo que eu já expliquei nos vídeos anteriores sobre como lidar com a birra ali na hora, considerando tudo aquilo, uma parte importante aqui é você agir. Então você vai falar, ó, trazendo para o seu filho previsibilidade do que é que você vai fazer. Então faz o seguinte, se a mamãe perceber que você tá muito nervoso, tá muito eufórico ou não quer colaborar, não quer sair do brinquedo, a mamãe, ela vai pegar você e a mamãe vai tirar você do brinquedo. Mamãe vai levar você para o banheiro para que você se acalme. Mamãe vai levar você para o carro até que você se acalme. A mamãe vai pegar você no colo, vai sair um pouquinho para fora, tá? Mesmo que você queira, mesmo que você chore, ainda assim a mamãe vai comprar um docinho. Não é você virar para o seu filho e falar assim, se você começar a chorar, então eu não vou te dar docinho nenhum, você não vai levar nenhum. Não é isso. E por que não podemos fazer isso? Porque a criança ela tem que se comportar adequadamente, não porque ela está ganhando ou porque ela está perdendo algo, e sim porque esse foi o acordo entre vocês. E sim porque isso é o certo a se fazer. Está sendo conversado.
O motivo para eu fazer as coisas certas não é porque eu estou ganhando ou porque eu estou perdendo algo. Essa ideia que a gente tem de ameaçar a criança, se você não fizer isso, então também você não vai tomar o sorvete. Também da próxima vez você não vai comprar o docinho, você não vai mais no brinquedo. Essa é uma ideia de treinar caráter, treinamento de mau caráter muito eficiente. Muito eficiente. Porque a gente começa a ter uma ideia de que eu preciso fazer o que é certo ou cumprir com a minha palavra porque eu estou ganhando ou porque então eu estou perdendo algo. E não porque isso é o certo a se fazer. E não porque a minha palavra é a minha palavra e isso basta. Porque esse foi o combinado, o nosso acordo, entende? E é quando você tem esse tipo de discurso para o seu filho, é que você está ensinando a ele que ele deve fazer o que deve ser feito se ele está ganhando alguma coisa, ou se ele tiver com muito medo de perder alguma coisa. E aí depois, pensando na nossa sociedade, principalmente no nosso país, no Brasil, a gente acha estranho, né? Um político só fazer aquilo que ele foi eleito para ser feito se ele estiver ganhando alguma coisinha por fora. É a mesma coisa. Quando a gente diz para os nossos filhos que eles vão perder algo se eles não fizerem o que é certo, eles vão condicionar o fazer o certo se eles estão ganhando ou se eles estão perdendo, se eles estão ganhando alguma coisinha por fora. Eu tenho que cumprir as minhas atividades no meu trabalho com excelência, com responsabilidade, se eu estou ganhando alguma coisa a mais do que já foi acordado na minha contratação. Entendem isso? Entendem como situações como essa de disciplinar a criança está muito formando, está muito na base de formação de caráter, de moralidade, de certo e errado, princípios, valores, e a gente não presta atenção nisso. Então, não é sobre ameaçar a criança, é sobre dizer para ela qual é a sua ação. A consequência ela está relacionada à sua ação ou, em alguns casos, na reparação do que aconteceu, tá? Então, mas nesse caso é muito mais sobre a sua ação. Então, você vai falar para o seu filho que mesmo que ele chore, mesmo que ele esperneie, mesmo que você vai acalmar ele e ainda assim você vai comprar vai seguir o combinado, você vai tirar ele do local, você vai levar ele para o carro, você vai levar ele para o banheiro até que ele se acalme, ele vai ficar no seu colo até que ele se acalme, ele vai ficar com você até que ele possa interagir com outras crianças de um lugar de respeito. Então você vai contar para ele o que é que você vai fazer caso as coisas saiam do controle. E aí a nossa quarta etapa aqui nessa conversa é o entendimento. Então, depois de você ter trazido reconhecimento para a criança, olha, eu sei que lá acontece isso, isso, isso. Depois de você ter combinado com a criança, então vamos combinar o seguinte: quantos você quer? Quanto tempo nós vamos ficar? Vai fazer isso ou aquilo primeiro? Me fala qual é a sua ideia, qual é a sua ideia sobre isso que vai acontecer. E depois de você lembrar ele que, caso as coisas não aconteçam, terá sua consequência, você vai buscar o entendimento. O que é esse entendimento? Filho, repete para mim o que é que você entendeu. Gente, não importa qual é a idade da criança aqui, tá? A não ser que ela não fale ainda, né? Mas, no contrário, você precisa perguntar para essa criança. Repete para mim, o que é que você entendeu? Onde nós vamos? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer se o nosso combinado não acontecer? Essa criança, mesmo se ela não souber explicar tudo certinho, você vai trazendo para ela as questões por partes, por etapas, ok? Então você vai ajudando ela a construir. E aí sim, isso é o prevenir a birra. É assim que você previne uma birra. Você rebobina a fita, encontra o padrão, já tenha na sua mente um plano do que é que você vai fazer e tem essa conversa com seu filho, que preenche essas 4 etapazinhas. Aí, o como lidar na hora da birra é a parte mais fácil. Então, assim, tudo aquilo que a gente já falou nos vídeos anteriores, agora chegou a hora mais importante. E qual é essa coisa mais importante? Vocês adivinham? É fazer-se cumprir aquilo que foi combinado. E assim, ó, a eficácia dessa conversa que você teve com o seu filho, ela não depende da obediência da criança.
A eficácia dessa conversa, ela depende 100% da sua postura, da postura do adulto. Então aqui você vai dizer pro seu filho assim, por exemplo, tá? Filho, eu entendo que você queira muito 2 chocolates. Vou colocar aqui um E, lead, né? Tô eu falando aqui comigo mesmo na câmera. Coloca um E bem grandão aqui, ó. E o que é que nós combinamos? Eu sei que você quer ficar mais no brinquedo, filho. Entendi, mas a comida já chegou. E o que é que nós combinamos? Então não é assim, ó, não é prolongar mais a conversa, não é mais ficar repetindo para a criança as coisas que você já repetiu em casa. Agora é apenas lembrar ela, né? O lembrar, no caso aqui entra, né? Eu sei que você quer muito isso e nós combinamos aquilo. Eu sei que você quer muito isso, eu te amo e a resposta é não. E será somente um. E nós vamos embora. E eu vou pegar você pra gente ir ali fora se acalmar. Entendem isso? Você precisa se lembrar que a parte mais importante de fazer se cumprir um combinado depende da sua postura. Você precisa se lembrar que o sucesso disso depende de você cumprir com a sua parte do acordo. E qual é a sua parte do acordo? Cumprir com aquilo que você disse que ia fazer. Colocar aquela consequência em ação. É isso que vai garantir com que futuramente, nas próximas situações, o seu filho já saiba como você age. Então, assim, toda vez que isso acontece, a minha mãe sempre faz isso. Isso faz a criança reconhecer o quê? A sua autoridade, que deve vir da sua responsabilidade de educar e ensinar essa criança. Então essa criança ela vai identificando esses padrões, inclusive em você, e aí isso vai diminuindo cada vez mais essas birras que acontecem em público. E muito mais trazendo, ajudando em outras situações a diminuir esse estresse com a previsibilidade, que é o quê? Prevenindo essas situações, não só em situações como essa de muitos estímulos, mas também em outras situações que você já sabe, dentro de casa mesmo, que pode acontecer. Tá bem? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu espero que essa série tenha sido de grande valor. E se você gostou dessa série, por favor, deixa seu comentário aqui, compartilha essa série com outras famílias e me coloque aqui quais são os próximos temas que você gostaria que eu abordasse nesse canal. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final.